aí, moçada, nós vamos dar continuidade ao nosso entendimento sobre os ácidos nucleicos, conversando agora sobre a síntese proteica. Como é que se dá o processo de sintetizar uma proteína? Para isso, olha, no vídeo anterior, você aprendeu comigo que um ácido nucleico, ele é um polímero. E ele é um polímero formado por unidades menores, da qual nós chamamos de quê? Nucleotídeos. Isso é um nucleotídeo, isso é um nucleotídeo, isso é um nucleotídeo. Se nós estivermos falando do DNA, esses nucleotídeos, eles são constituídos por um grupamento fosfato, que se liga de maneira fosfodiéster a uma pentose, que é a desoxirribose, e que se liga às bases nitrogenadas, sejam púricas, adenina, guanina, sejam pirimídicas, timina, citosina. Essa molécula, que é a molécula de DNA, sempre ela vai ser formada por dois filamentos. E o que nós aprendemos? Que os dois filamentos são complementares, devido à formação das pontes de hidrogênio entre a adenina e a timina e entre a guanina e a citosina. As duas moléculas são antiparalelas, já que se um filamento vai da polaridade 3' para 5', o filamento complementar, em relação à polaridade, ele é oposto. Então as duas fitas se complementam, mas são opostas em polaridade, chamando isso de antiparalelismo. E além disso, a molécula rotaciona sobre um eixo central para a direita, daí dizer que se trata de uma molécula dextrógera. Quando você observa a molécula de DNA, imaginemos que eu pegue aqui, moçada, ó, certo? Vou pegar aqui um pedaço, uma região da molécula, daqui para cá, certo? Então, se nós pegarmos aqui um fragmento, um pedaço, uma região, uma parte da molécula de DNA, eu posso dizer para ti que isso aqui se trata de um gene. Repete, professor. O que seria, né, um gene? Ó, só por essa imagem aqui, você poderia definir um gene de diversas maneiras. Gene é um pedaço, gene é um fragmento, gene é uma região, gene é uma sequência, é uma parte do DNA. Ah, professor, mas será que nós podemos afirmar que toda região, que toda parte, que todo segmento de DNA é um gene? Não. Mais do que tudo, para que uma sequência possa ser considerada um gene, ela tem que carregar uma informação. Então, gene é uma unidade informativa. Ó, define o seguinte, o que é um gene? Uma sequência, um fragmento, um pedaço, uma sequência de bases nitrogenadas. Então, uma sequência de bases nitrogenadas capaz de ser transcrito, e ao ser transcrito, ó, capaz de ser transcrito, que aí vai gerar um RNA o que, moçada? Mensageiro. Professor, o que é o RNA mensageiro? Vai ser o produto da transcrição do gene. Sempre que um gene sofre transcrição, ele gera um RNA mensageiro. Então, para ser um gene, tem que ser uma sequência de bases capaz de ser transcrita, certo? Ó, capaz de ser transcrita e que, ao sofrer tradução, permitirá a síntese de uma cadeia polipeptídica funcional, certo? Uma cadeia polipeptídica seria a proteína. Seria exatamente a proteína. Proteína que você já aprendeu, né? Que molecularmente elas nada mais são do que sequências de aminoácidos. Então vamos entender assim, olha só, olha como é tranquilo. O que é um gene? É uma sequência, é um fragmento, é uma porção, é uma parte do DNA. Só que essa sequência, para ser chamada de gene, ela tem que ser capaz de gerar um transcrito. E quem é que vai ser esse transcrito? O RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, após ser o produto da transcrição, ele vai sofrer o quê? Tradução.
a tradução dos RNAs mensageiros acarretam na formação de quê? Das proteínas. E daí nós sabemos onde é que essa tradução acontece, que é exatamente em estruturas citoplasmáticas constituídas por duas subunidades, da qual nós chamamos de quê? Ribossomos. O ribossomo é o local, é a sede dentro da célula onde os RNAs mensageiros sofrerão tradução. Mas chegaremos já lá. Olha só. Então o gene é isso. Vamos puxar uma seta aqui para você dizer o seguinte, ó. O que na verdade, o que vem a ser um gene? Você pode dizer então que o gene é uma unidade informativa, beleza? É uma unidade informativa. Por que ele é uma unidade informativa? Porque ele carrega uma informação, certo? Então ele é uma unidade informativa, transcricional. Então o gene não basta ter informação, ele tem capacidade de ser transcrito. Então é uma unidade informativa, transcricional e hereditária. Então constitui uma unidade informativa, transcricional e o que mais? Hereditária. Isso é um gene. Beleza? Por que os genes são unidades informativas? Porque são sequências que carregam informações para a síntese de uma proteína. Por sinal, galera, você pode definir proteína de duas maneiras. Eu posso dizer que a proteína molecularmente é uma sequência de aminoácidos, ou nós podemos dizer que toda e qualquer proteína nada mais é do que a expressão de um gene. Qualquer proteína que uma célula sintetize, ela é resultado da expressão de um gene. E um gene, para ser expresso, o que é que primeiro ele tem que sofrer? Transcrição. Sempre que o gene é transcrito, o que ele gera? Um RNA mensageiro. E o que é que esse RNA mensageiro sofre para poder expressar o gene? Tradução. Aí gera a cadeia polipeptídica, certo? Então o primeiro passo, moçada, para que um gene se expresse é que ele sofra um processo que não é uma cópia. Isso aqui não é uma cópia, né? O que vai acontecer aqui? Esse gene ele vai sofrer uma transcrição. Transcrever uma informação não é copiar, né? É você transcrevê-la, repassá-la. Uma enzima que participa desse processo, a importante enzima que está envolvida nessa transcrição é a chamada RNA polimerase. Professor, o que seria uma polimerase? Polimerase é uma enzima que catalisa um processo de formação de um polímero. Quem é a RNA polimerase? É uma enzima que sintetiza um polímero de RNA. E a RNA polimerase catalisa a formação de um RNA a partir da transcrição de quê? De um gene. Quando você faz a transcrição, o grande objetivo desse processo de transcrição é a formação, moçada, ó, do RNA mensageiro. O RNA mensageiro que é um filamento de ácido nucleico, beleza? Detalhe importantíssimo. Nesse processo de transcrição, apenas uma das fitas, um dos filamentos é que contém o gene. E esse filamento que contém o gene é que será transcrito. Eu vou dizer aqui para ti que dessas duas fitas que aqui nós temos, aqui nós iremos transcrever a fita azul, beleza? Depois eu explico um detalhe, mas nós vamos fazer a transcrição da fita azul. Lázaro, quando eu for fazer essa transcrição, qual é o cuidado que eu tenho que ter? É que na transcrição você gera um RNA a partir de um DNA. Como você gera um RNA a partir de um DNA, respeita a relação de complementariedade das bases. Adenina com timina, citosina com guanina. Só que na molécula de RNA não tem timina. Então, onde lá no RNA você iria pôr timina, você põe uracila. Certo isso? Vamos, eu ajudo vocês. Vamos para cá. Vamos fazer a transcrição e nós vamos transcrever qual fita? A fita azul. Vamos lá. Primeira base da fita azul, o que é que tem aqui? Timina.
Quando você transcreve, a timina pareia com quem? Adenina. Ah, Lázaro, tem adenina? Tem. No RNA tem adenina. Adenina. Quem é que era para parear? Timina. Tem timina? Não. Aí o que é que você coloca? Uracila. Aí você põe uracila. Citosina pareia com quem? Guanina. Beleza. Primeira trinca transcrita, ó. T-A-A-U-C-G. Continua na fita azul, ó. T. Aí você põe o que aqui? A. A. O que que você coloca aqui? Não era para ser timina? Não tem, você põe uracila. T. Você põe o quê? A. Segunda trinca transcrita. Continua na fita azul, ó. G. C. C. G. A. Uracila. Fita azul, T. A. T. Também A. E aqui, ó, C. Você põe guanina. Última trinca, adenina, uracila. Só ajeitar aqui, ó. Adenina você põe uracila. Depois C, G e último fila, ó, A, U. Pronto, você tem o quê? Um RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é o produto da transcrição de um dos filamentos do DNA onde se encontra o gene. Óbvio que não existe gene pequeno como esse aqui, né? Como esse aqui que eu acabei de transcrever. Mas é pra gente ter uma ideia. Quando você chega no RNA, você percebe que no RNA não existe mais o gene. O gene não existe mais. O que que ele fez? Ele foi transcrito. Porque, galera, o DNA, ele não tem como sair de dentro do núcleo. Como o DNA não tem como sair de dentro do núcleo de uma célula, como é que o DNA ordena a síntese de uma proteína? Ele lá de dentro do núcleo, ele manda para o citoplasma uma mensagem. Só que como é que ele manda essa mensagem para o citoplasma? Na forma de uma molécula. Qual é a molécula que leva a mensagem do DNA, a mensagem do gene? A molécula de RNA. Por isso que o nome é RNA mensageiro. O RNA mensageiro, gente, nada mais é do que a molécula de ácido nucleico com capacidade de levar a informação, a mensagem do gene. Só que para o gene mandar a mensagem, o que é que tem que acontecer primeiro com o gene? Ele tem que ser transcrito. E no processo de transcrição, você tem que respeitar a relação de complementariedade das bases. Adenina com timina, citosina com guanina. O cuidado, lá no RNA não existe a presença da timina, então você põe uracila. Quando chega no RNA, a cada três bases, ó, você tem uma trinca. Olha só, moçada, a cada 3 basezinhas nitrogenadas, você tem uma trinca. Qual o nome que nós damos a essas trincas? Códon. Aqui você tem um códon, aqui você tem um códon, aqui você tem um códon, códon e códon. Lázaro, você poderia me explicar o que é um códon? Sem problemas. Códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro. Deixa eu te dizer uma coisa, olha como é tranquilo, gente. Ó. O RNA não é mensageiro? O que é que ele está levando para o citoplasma? Uma mensagem. Essa mensagem ela vai codificada. De que forma essa mensagem se codifica? Através de códigos. Como é que é o sistema de código genético? A cada 3 bases, um códon. É uma trinca. E cada códon desse vai codificar o quê? Um aminoácido. Se isso é um código, o que é que alguém tem que fazer com esse código? Traduzir. Quem é que tem capacidade dentro de uma célula de traduzir esses códons? Perfeito, os ribossomos. Então, olha só. O RNA mensageiro, ele vai participar do processo de tradução. Professor Lázaro, onde é que esse processo de tradução ele vai acontecer? No citoplasma. No citoplasma das células nós vamos ter a tradução. Por que no citoplasma? Porque é no citoplasma onde você vai ter a presença dos ribossomos. Os ribossomos, que são subunidades,
São duas subunidades, uma subunidade maior, uma subunidade menor. E esses ribossomos, eles têm a finalidade, eles têm o papel, eles têm a função de traduzir os códons. De modo que cada códon desse, ó, quando ele sofre tradução, o que é que ele codifica? Um aminoácido. Cada códon desse, quando sofre tradução, o que é que ele codifica? Um aminoácido. Cada códon desse vai sofrendo tradução e à medida que ele vai sofrendo tradução, os aminoácidos vão sendo colocados numa sequência. Vocês lembram da nossa aula sobre proteínas? Lá nós aprendemos que toda proteína ela é uma sequência de quê? Aminoácidos, não foi? E que o que é que vai diferenciar uma proteína da outra essencialmente? A disposição com que os aminoácidos são colocados em sequência. Porque à medida que os códons vão sendo traduzidos, os aminoácidos vão sendo colocados em sequência e vão se ligando peptidicamente. Aqui você vai ter, ó, a ligação, né? A ligação peptídica. A ligação peptídica é a ligação estabelecida entre dois aminoácidos. Então, olha só, gente. O que é essa sequência de aminoácidos? É a cadeia polipeptídica, que vai assumir uma função. O que é que vai diferenciar? Ó, o que é que vai diferenciar uma proteína da outra? A sequência de aminoácidos. E o que é que determina a sequência de aminoácidos que vai compor uma proteína? A sequência de códons. Porém, quem é que determina a sequência com que esses códons estarão no RNA mensageiro? O gene que foi transcrito. Por isso que nós podemos afirmar agora o seguinte, ó. Toda proteína, ela nada mais é do que a expressão de um gene. Tudo que é de informação para que as proteínas sejam fabricadas estão contidas nos genes. Então, o primeiro passo para o gene expressar na forma de uma proteína, ele sofrer transcrição pela RNA polimerase. Ao sofrer transcrição, gera um RNA o quê? Mensageiro. Esse RNA mensageiro tem uma sequência de códons. Cada códon é uma trinca. Cada trinca codifica o quê? Um aminoácido. Aí coloca a sequência, você vai ter a proteína traduzida, tá? Aí tu pergunta assim, Lázaro, eu tenho uma dúvida bacana. Como é que a RNA polimerase, ela sabe onde está o gene? Porque você me falou, Lázaro, que o DNA tem um duplo filamento. Dupla fita, beleza. Mas somente uma das fitas sofre transcrição. Então o gene, que é a sequência, que é a informação, ela só está em um dos filamentos. Como é que a RNA polimerase sabe em qual dos filamentos o gene se encontra? Bom, essa questão tem um marcador, pessoal. Por que tem um marcador? Porque assim, ó, sempre, vou colocar aqui só como ideia, tá? Sempre antes da sequência inicial que tem que ser transcrita, aparece uma sequência informativa, que a gente chama de Tata Box. O senhor pode me dizer o que seria essa Tata Box? Tranquilo, gente, ó. A Tata Box, box quer dizer o quê? Caixa, sequência, região, regiãozinha, parte. O que é a Tata Box? Uma pequena sequência de timinas e adeninas que sempre aparece antes do gene. Então, por que a RNA polimerase, olhando para o DNA, nunca errará onde o gene está? Porque o gene sempre se encontra após a Tata Box. Então, após essa sequência Tata Box, identificada pela RNA polimerase, passou a Tata Box, a transcrição começa. Aí você vai, transcreve e gera o RNA o quê? Mensageiro. E aí tu percebe que esse RNA mensageiro é uma sequência de quê? De códons, onde esses códons, à medida que vão sendo o quê? Traduzidos, vai gerando a sequência de aminoácidos. O ribossomo, certo? Que é a sede onde você vai ter o processo de tradução, só a título de informação para vocês, ó. Todo ribossomo, ele é uma estrutura
citoplasmática. Aqui é uma maneirazinha simples e básica de representar para vocês um ribossomo, tá? Todo ribossomo ele é formado por duas subunidades, tá bom, gente? Ele tem uma subunidade maior, então ele tem uma subunidade maior, e ele tem também o quê? Uma subunidade menor. Eles são formados por RNA ribossômicos, mais proteínas especializadas, tá? Então, os ribossomos, eles são formados por RNA ribossômico, mais especializadas proteínas. De acordo com as subunidades, os ribossomos, eles são classificados em dois tipos. Ribossomos do tipo 70S, que você encontra nos seres procariotos, ribossomos do tipo 80S, que você encontra nos organismos do tipo eucarioto. Questão de classificação, tá? Bom, quem é que vai se ligar a esse ribossomo? Olha, sempre quem se prende ao ribossomo é o RNA o quê? Mensageiro. Então, quem é que vai prender-se ao ribossomo? O RNA mensageiro, que nada mais é do que o produto da transcrição do gene. E o que é que o RNA mensageiro contém? Uma sequência de bases, fruto da transcrição do gene. Só que no caso do RNA mensageiro, a cada 3 bases, tu tens um códon. E cada códon codifica o quê? O aminoácido. Então, à medida que o RNA mensageiro vai passando pelo ribossomo, na subunidade maior, subunidade menor, imagine que cada bolinha dessa que eu estou colocando aqui para vocês é um aminoácido. Os aminoácidos vão sendo colocados em quê? Sequência. E esses aminoácidos que vão sendo colocados em sequência, vai determinando a estrutura primária da proteína que vai ser fabricada. Então, isso aqui é a proteína. A proteína nada mais é do que uma cadeia de aminoácidos resultantes da expressão de um gene que foi transcrito na forma de um RNA mensageiro e que sofreu tradução nos chamados ribossomos. Aí você tem a fabricação de uma proteína, a síntese de uma proteína. Beleza, gente? Ficou claro isso para vocês? Daí a importância que essa síntese proteica ela tem de ocorrer, tá? Toda e qualquer proteína que nós sintetizamos dentro das nossas células é o resultado da expressão dos nossos genes. Então, os nossos genes, quando se expressam, eles se expressam na forma de proteínas. Beleza? Bom, nós vamos ver agora o que é código genético, tá? Sabendo, entendendo, compreendendo como é que se dá aqui a síntese proteica, nós precisamos conversar um pouquinho a respeito do que é que vem a ser o código genético. Vamos lá?